Olá e bem-vindos! O que é que acontece quando a vida acaba? Esta é, se calhar, a pergunta mais antiga e profunda de todas. Hoje vamos mergulhar na obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Mas calma, não vamos tratar isto como um dogma. Pelo contrário, vamos olhar para isto como uma exploração filosófica que pode, quem sabe, mudar a forma como vemos não só a morte, mas mais importante ainda, a forma como vivemos a nossa vida. Bem, vamos direto ao assunto. A obra começa por nos confrontar com esta questão universal. Por que é que temos tanto medo do fim? Aparentemente, este medo vem de dois sítios principais. Primeiro, da completa incerteza, daquela ideia assustadora do nada absoluto. E depois, claro, do apego tão forte que temos a esta vida, às nossas coisas, às pessoas que amamos. Faz sentido, não é? E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar diferente. A proposta que nos é feita é uma reinterpretação total daquilo que conhecemos. Em vez de pensarmos no céu e no inferno como sítios, como destinos para onde vamos, a ideia é olharmos para eles como algo muito mais pessoal, muito mais íntimo, um estado da nossa própria consciência. Então, a ideia-chave é esta. O céu não é um local para onde se vai, mas sim a paz que vem de uma consciência tranquila. E o inferno não é um sítio com fogo, mas sim o tormento que sentimos por dentro, o remorso, o orgulho ferido, o ódio. Basicamente, aquilo que vamos sentir depois da morte é um espelho daquilo que fomos e fizemos em vida. Cada um de nós está, neste momento, a construir o seu próprio céu ou inferno. E o purgatório? Bem, a visão aqui é que o purgatório não é uma espécie de sala de espera ou um castigo temporário. O purgatório somos nós, aqui e agora. É a própria vida na Terra, com as suas lutas e desafios. Cada vida que temos é vista como uma oportunidade para aprender, para nos melhorarmos. Pensei nisto não como um castigo, mas como uma escola. E esta comparação é fundamental para perceber a mudança de perspectiva. De um lado, temos o medo, que nasce do desconhecido, da ideia de que tudo acaba. Do outro, quando se entende a vida como uma jornada contínua de progresso, esse medo dá lugar à calma, à serenidade. É, no fundo, a passagem da angústia para a esperança. Claro que tudo isto nos leva a outra pergunta gigante sobre a justiça. Será que a justiça divina serve para castigar ou para educar? O sofrimento que passamos é uma punição sem propósito ou é uma ferramenta para o nosso crescimento? E aqui o contraste é claríssimo. De um lado, a ideia de uma pena que é para sempre, um castigo sem qualquer esperança de mudança. Do outro, uma visão completamente diferente, uma justiça que é sempre educativa. As penas são temporárias e têm um objetivo muito claro: ajudar o espírito a reabilitar-se. A porta para o progresso, para a reparação, está sempre aberta para todos. E tudo se resume a este princípio. Não há cá favoritismos nem condenações ao acaso. É uma lei de causa e efeito, pura e simples. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas intenções, tudo isso está a criar a nossa realidade futura, seja ela feliz ou dolorosa. No final de contas, somos nós os responsáveis pelo nosso próprio destino. A seguir, vamos tocar noutra dualidade clássica: anjos e demónios. Será que foram criados em separado, um para ser bom para sempre e outro para ser mau para sempre? Ou será que há outra forma de olhar para a origem de ambos? A perspectiva que encontramos aqui é unificadora. Em vez de duas criações separadas, a ideia é que há apenas uma. Todos os espíritos começam no mesmo ponto, simples e ignorantes. Os anjos são aqueles que já chegaram mais longe na caminhada, que já alcançaram a perfeição depois de muitas vidas de esforço. E os demónios, bem, não são maus para sempre. São apenas espíritos que ainda estão no início dessa jornada, que estão temporariamente apegados ao mal. Mas, e isto é crucial, também eles estão destinados a progredir. Ok, já vimos a teoria, agora vamos à parte prática. Como é que é, afinal, o momento da morte? A obra descreve a passagem não como um instante, mas como um processo, e a experiência que cada um tem nesse processo depende diretamente da forma como viveu a sua vida. O passamento, então, é esse processo em que os laços entre o espírito e o corpo se vão soltando. E a forma como isto acontece, se é suave ou se é difícil, tem tudo a ver com o nosso apego às coisas materiais. Quanto mais vivemos para o que é realmente importante, para o espírito, mais serena é a transição. Quanto mais presos estamos ao material, às paixões, mais confusa e tumultuosa pode ser esta separação. E este processo tem, digamos, as suas fases. Primeiro, o corpo para. Depois começa a libertação gradual do perispírito, que é como que um elo entre o espírito e o corpo. Durante este tempo, é normal haver um período de perturbação, de confusão, que pode durar pouco ou muito tempo.
E, finalmente, dá-se o despertar completo para a nova realidade espiritual. A duração de cada fase, claro, depende da evolução de cada um. Então, a pergunta de 1 milhão de euros é: como é que nos podemos preparar para que essa passagem seja o mais tranquila possível? A obra dá-nos conselhos muito práticos. Não são rituais complicados, são atitudes do dia a dia. Tentar controlar as nossas más tendências, dominar as paixões, elevar os pensamentos, não dar tanta importância aos bens materiais, praticar o bem, a caridade e, claro, fortalecer a fé no futuro. Cada um destes hábitos, no fundo, já está a construir um futuro mais sereno para nós. E para que isto tudo não pareça só teoria, a segunda parte do livro está cheia de exemplos práticos, de comunicações de espíritos a contar as suas experiências. Vamos espreitar 2 casos, que são o dia e a noite. Peguemos no exemplo do Dr. Demiur. Ele foi o médico que dedicou a vida a ajudar os outros. E a comunicação dele mostra-nos uma coisa muito curiosa. A felicidade no mundo espiritual não é ficar parados sem fazer nada. Pelo contrário, mal se vê livre do corpo, ele continua o seu trabalho, a ajudar quem precisa, agora como espírito. A felicidade dele está em continuar a ser útil. Em completo contraste, temos a história de Claire, e a mensagem dela é de uma força incrível, porque ela percebe perfeitamente de onde vem o seu sofrimento. Não é um castigo que lhe caiu em cima. O inferno dela era o seu próprio orgulho, a sua vaidade. E a cura, como ela mesma diz, tem de vir de dentro, da sua própria transformação. A frase final dela, bem, resume a mensagem do livro inteiro. O que nos leva à grande conclusão desta análise. Se o céu e o inferno são estados da nossa consciência, se a justiça divina é, na verdade, educativa e se o progresso é a lei para todos, então a mensagem final é uma de enorme responsabilidade, mas também de um poder incrível que está em cada um de nós. No fundo, a reflexão que esta obra nos deixa é esta. Se cada pensamento, cada palavra, cada ação está a moldar o nosso futuro, não só o futuro longínquo, mas o nosso amanhã, então a forma como vivemos o nosso presente passa a ser a coisa mais importante de todas. A chave para o futuro está invariavelmente nas nossas mãos hoje. E é com esta reflexão que terminamos a nossa análise. Muito obrigado.